Olá, discípulos de Jesus, tudo bem com você? Que bom ter você mais um dia estudando a palavra conosco. Nós vamos estudar hoje a parábola do joio e vamos começar agora. A galera já está aqui na sala e nós vamos iniciar com uma oração. Por favor, Etna, ore por nós, pelo nosso estudo, para nós darmos início. Seu microfone está fechado, querida. Querido Deus, querido Jesus, abençoe todas as palavras que saíram da boca da Dai hoje. Que cada uma dessas palavras acerte o nosso coração. Amém. Em cada aspecto da nossa vida, conforme a nossa necessidade, porque só Tu, Jesus, sabe o que nós precisamos. Nós somos apenas filhos que estamos aqui para resolver a Sua vontade, para fazer o que Tu projetou para nós. Amém. Que assim seja. Amém, amém. Que alegria estar com vocês mais um dia. Eu sei que para alguns já virou hábito, né? Eu confesso que ultimamente eu tenho acordado sem despertador. Eu tenho acordado 3:30 da manhã e hoje eu acordei 2 minutinhos antes. Eu falei, será que já está na hora? E eu olhei 2 minutos antes. Então é um hábito bom que vem ajudando a gente, né, a desenvolver e a, enfim, aproveitar melhor o nosso dia. Para mim tem sido muito especial. Claro, a Etna falando que sentiu muita falta nesses dias, né, estava em viagem. Claro que a gente tem que dormir mais cedo. Não adianta a gente dormir meia-noite para a gente querer acordar para estudar, né? Então, se a gente quer que o nosso corpo todo nos ajude nesse processo que nós estamos de nos alimentar da palavra, então a gente precisa que contribuir, e o sono é uma das coisas. Então, assim, esse mês, né, algumas pessoas me fizeram alguns convites para fazer as coisas à noite. Eu falei, gente, olha, eu estou dormindo às 8 da noite, porque eu estou aproveitando para cuidar algumas outras questões da saúde também. E eu só tenho uma coisa a dizer para vocês, tem sido muito bom. E eu tenho certeza que é pela palavra de Deus que tem nos sustentado, nos alimentado, né? Então, ontem nós estudamos sobre a parábola do grão de mostarda. E nós aprendemos ontem, nós já vimos um testemunho grandioso aí da irmã Maria, né, que compartilhou com a gente lá no grupo. E nós já vimos, por meio desse testemunho, por meio dessa parábola, que Deus, ele pode fazer grandes coisas com pequenos começos. Então, esse foi o teor, essa foi a mensagem da parábola de ontem. E hoje, no nosso guia, não estava previsto nós estudarmos mais uma parábola. No nosso guia, aquele que eu compartilhei com vocês gratuitamente, estava previsto para nós estudarmos a justificativa do porquê que Jesus utilizava parábolas para ensinar. Só que ainda faltam muitas parábolas que Jesus contou próximo daquele período ali. E eu escolhi uma delas. Na realidade, ainda faltaram essa parábola do joio, faltaram também a parábola do fermento, a parábola que Jesus ele fala do homem que procura boas pérolas e a parábola do tesouro oculto no campo. Só que essas outras são pequenas parábolas que Jesus ele vai colocando assim, mas a parábola do joio, quando eu li, eu falei, não, nós precisamos tirar um tempinho para estudar essa parábola. E graças a Deus, embora tenha o guia aí que nos ajuda a seguir, o nosso objetivo é fazer aquilo que Deus nos pede, né? E eu senti fortemente impressionada para estudarmos juntos esta parábola. E esta parábola, ela está relatada apenas em Mateus. Apenas em Mateus. Então eu quero convidar vocês para vocês abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 13 e nós vamos ler inicialmente dos versículos 24 ao versículo 30. Mateus capítulo 13, versículos 24 ao versículo 30. E nós vamos ler e vocês vão ver a riqueza desta parábola. Olha o que a Bíblia diz. Outra parábola lhes propôs, dizendo:
O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Versículo 28. Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então aqui, nestes trechos, nestes versículos, nós vemos aqui alguns elementos, alguns personagens principais, né? Nós vemos o agricultor, nós vemos a boa semente, nós vemos aqui que foi falado do campo, nós vemos aqui o joio, o inimigo e o ceifeiro. 6 elementos aqui que eu quero nos demorar um pouquinho mais e tentar entender o que esta parábola está nos dizendo. Então, o que significa, o que representa cada um desses elementos? Se a gente continuar um pouquinho para frente, a partir do versículo 36, nós vamos ver que o próprio Jesus explicou essa parábola. Então, nós vemos ali que Jesus ele contou essa parábola, depois Jesus ele contou a parábola do grão de mostarda que nós vimos ontem, contou a parábola do fermento e daí, no versículo 34, nós vemos as justificativas para que Jesus utilizava as parábolas, usava as parábolas para ensinar. Nós vemos assim, ó, todas essas coisas Jesus disse às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então aqui a gente vê a justificativa. Por que Jesus ele falava por parábolas? Primeiro que era para cumprir uma profecia que o profeta Isaías já tinha falado. E depois nós vemos durante todos esses anos que o objetivo por que Jesus utilizava parábolas era para tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, fala que Jesus ele despediu as multidões, versículo 36, olha. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, provavelmente para a casa de Pedro. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus ele não explicou essa parábola para toda a multidão, para todas as pessoas que ele contou. Mas Jesus ele explicou para aqueles que pediram, que foram os seus discípulos. Então, a partir do versículo 36, a partir do versículo 37 de Mateus, capítulo 13, nós vemos a explicação dessa parábola que foi feita pelo próprio Jesus. Vamos ver aqui, então, versículo 37, Mateus, capítulo 13, versículo 37. Nós vamos ler assim. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Olha a diferença aqui, porque na parábola de ontem nós vimos que no grão de mostarda, na parábola do grão de mostarda, nós fomos chamados de ceifeiros para nós olharmos as pessoas que estão deixando a semente do evangelho germinar na vida e ajuntar essas pessoas no sentido de identificar essas pessoas para ajudar no desenvolvimento da semente. Nesta parábola aqui, Jesus, o próprio Jesus está falando que o ceifeiro, eles são representados pelos anjos. Versículo 40. Pois
Assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, olha que interessante que nós vemos aqui nesta parábola. Como nós vimos aqui nessa explicação, Jesus, ele é o semeador da verdade divina. A semente que ele veio semear aqui é a boa semente. E ele não deve ser culpado pelo fato de posteriormente ter sido descoberto joio no meio do trigo. Isso não é culpa dele, ele deixa escrito aqui, ele deixa explicado aqui. Cristo queria que todos os seus ouvintes soubessem que a semente do joio não foi semeada por ele, que a vida das pessoas representadas pelo joio, ele não é um produto da semente do evangelho. Então, a presença dessas pessoas, e aqui o mundo nessa parábola, ele pode ser representado tanto quanto o mundo, tanto como a igreja. O mundo aqui, nesta parábola, pode ser representado pela igreja de Deus. E quando a gente vê, isso é muito claro, isso é muito representativo, porque na igreja, hoje nós estamos na igreja não para termos um ambiente perfeito, porque nós não vamos ter um ambiente perfeito, porque o próprio Jesus falou que no meio do trigo foi plantado o joio. Então, na igreja, nós vamos ver esses dois tipos de pessoas. A presença dessas pessoas na igreja, que são representadas pelo joio, ela se deve ao fato de que o inimigo de Deus que semeou essas pessoas ali, e que semeou essas pessoas com dois propósitos. O primeiro propósito de Satanás em colocar essas pessoas que são representadas pelo joio nas igrejas é colocar em risco o trigo que Jesus plantou. Ou seja, colocar em risco o desenvolvimento daqueles que deixaram a semente do evangelho germinar na sua vida. E o segundo propósito de Satanás ao colocar essas pessoas no meio de movimentos religiosos, no meio da igreja, é desonrar e arruinar o dono do campo, para que outros pensem que ele semeia coisas boas e ruins. E por isso que aqui nessa parábola, quando a gente vê aqui no versículo 27, a gente vê assim, olha, então vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem o joio? Ou seja, foi o Senhor que fez a semeadura, não fomos nós. Por que está nascendo joio no meio do trigo? É colocar ali em xeque, colocar em dúvida o trabalho que o próprio Jesus fez. E a semente do joio, quando eu não sei quantos de vocês já viram, mas a semente do joio em fase inicial, ainda quando ela não tem os frutos maduros, não é possível de ser diferenciada do trigo. É semelhante. Não tem como diferenciar a semente do joio do trigo em fase inicial. Então, nesta parábola, enquanto na parábola da semeadura, na parábola da semente que nós vimos, do semeador, da semente, o que era tratado era o recebimento da semente da verdade na vida, esta parábola aqui está falando de desenvolvimento da vida espiritual. Então, enquanto está sendo desenvolvido a vida espiritual, não é possível diferenciar o joio do trigo. Não é possível diferenciar as pessoas que deixaram a semente do evangelho germinar na sua vida e as pessoas que deixaram outra semente do mal germinar na sua vida. Então, é imperceptível. E nesta parábola, nós temos muitas lições importantíssimas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como cristãos. E eu quero pontuar aqui três lições para nós tirarmos para a nossa vida desta parábola. Então nós vimos aqui, primeiro, quem semeia a semente da verdade, a semente do evangelho é Jesus. Só que Jesus, ele semeia a semente do evangelho, mas vem o inimigo e semeia outra semente,
que vai produzir outras coisas que a princípio não é perceptível. A diferença não é perceptível. Outra coisa que nós vemos é que em algum momento o trabalho de Jesus ele vai ser questionado, como foi representado por esses servos assim: Senhor, o Senhor não semeou a boa semente, a semente de trigo? Por que tem joio no meio? Sempre vai haver esse questionamento: Senhor, a igreja não é sua? Por que tem joio? Por que tem pessoas que fazem isso? Por que tem pessoas que fazem aquilo? Por que tem pessoas que... E isso, muitas vezes, traz descredibilidade para a igreja de Deus. Só que nós temos 3 lições importantes para nós aprendermos dessa parábola. A primeira lição que esta parábola nos ensina é que o trigo e o joio estarão juntos na igreja até o fim. Cristo, ele falou aqui, olha, por meio dessa parábola, o dono do campo falou que não era para arrancar o joio. Não era para arrancar o joio antes que ele desse fruto e madurasse. E a gente pode ver isso no exemplo de Judas. Jesus ele tinha 11 discípulos. Ele chamou 11 discípulos, veio Judas, que quando a gente estuda sobre a personalidade de Judas, quando a gente estuda sobre a vida de Judas, a gente percebe que Judas era um dos caras mais preparados que existia, um dos caras mais cultos que existia, um dos caras mais estudiosos. Então nós vemos que Jesus, ele permitiu que Judas se tornasse um discípulo, pois se ele não permitisse, do contrário, os demais, eles iam ficar ressentidos com Jesus. Eles não conheciam o verdadeiro caráter de Judas. Jesus, ele permitiu ali entre os seus discípulos que o joio, representado por Judas, crescesse junto com os outros discípulos, representados pelo trigo. Então, se Jesus ele não deixasse isso, a atitude dele ia ser questionada. Até o final do seu ministério, nós não vemos uma vez que Jesus repreendeu Judas abertamente. Nós não vemos uma vez que Jesus ele fica questionando as atitudes de Judas, que ele fica repreendendo Judas, porque os discípulos eles admiravam Judas, eles tinham uma estima por Judas. Então, talvez, se Jesus ele tivesse feito essa atitude de ficar recriminando as coisas de que Judas fazia, os pensamentos que Judas tinha, talvez isso fizesse uma divisão ali com os seus discípulos. Então, nós temos que compreender de uma vez por todas que na igreja vai ter joio e vai ter trigo até a volta de Jesus. Essa é uma verdade que a gente precisa aceitar e pronto. Essa é uma verdade que a gente precisa. Já eu dou a palavra, tá bom? Então, essa é a primeira lição que nós temos que tirar para a nossa vida. O trigo e o joio estarão juntos na igreja até a volta de Jesus. Pronto. E a segunda lição? A segunda lição que a gente tem que tirar para a nossa vida é que Jesus ele não considerou o joio como uma ameaça para o trigo. O joio, ele é uma ameaça momentânea, entendeu? Porque vai chegar um momento que vai ser identificado. E ao que tudo indica, Cristo não considerou que o trigo corresse o risco com a presença do joio. Pelo contrário, o que vemos nesta parábola é que a presença do joio entre o trigo não faz com que o trigo se torne joio. Gente, eu achei fantástico isso, porque muitas vezes a gente fala assim, não, certas pessoas não podem estar na igreja porque vai influenciar mal as pessoas e tal. Só que a gente vê nessa parábola que se na igreja, quando nós vemos alguém que é influenciado por coisas ruins, isso não quer dizer que ela era trigo que se transformou em joio. Isso quer dizer que ela era um joio em fase inicial. Um joio em fase inicial que não se diferenciava do trigo. Nenhum trigo, nesta parábola, nós não vemos que um trigo pode se transformar em joio. Por isso que Jesus ele deixa crescer tudo junto, entendeu? Alguém que aparentemente parece com trigo e depois de influências ruins se transforma em joio, isso quer dizer que ela era um joio em fase inicial. Ou seja,
Cristo, ele não considerou o joio como uma ameaça, como um perigo para o trigo. Por isso que ele deixou crescer junto. Por isso que ele fala, deixe crescer junto até o momento certo. E a terceira e última lição que a gente pode tirar para a nossa vida e que nós temos que tirar para a nossa vida é que não compete a nós separar o joio do trigo. Não compete a nós. Quando os servos nessa parábola, eles vieram e falaram assim, Senhor, o Senhor quer que arranquemos o joio da plantação? A resposta foi pronta e rápida, não. Não, nós somos servos de Jesus. Não compete a nós separar o joio do trigo. Não compete a nós. Esse não é o nosso papel. E nós vemos que ao longo do século e até hoje, inclusive, muitos professos cristãos que se dizem zelosos pensam que é o seu dever ajuntar e queimar ou até perseguir aqueles que são considerados hereges. Mas Cristo nunca comissionou tal tarefa aos seus representantes terrenos. Nunca. Isso não diz respeito a nós. Claro que isso não quer dizer que a igreja ela não pode tomar alguma atitude em relação a alguém que está tendo algumas atitudes erradas, que não pode repreender, que não pode disciplinar, mas não diz respeito a nós separar. Não diz respeito à natureza desta atitude de separar. Essa obra de juntar o joio e de queimar, ela será cumprida pelos ceifeiros. E nesta parábola, os ceifeiros são os anjos. Os anjos. A obra de juntar e de queimar o joio será cumprida pelos anjos na consumação dos séculos. Ou seja, no final, antes de Jesus voltar. Queridos, ao longo desta semana, nós vimos várias parábolas que Jesus contou. E essas várias parábolas, elas tinham como objetivo nos ajudar a compreender com o que parece o reino de Deus, o que é o reino de Deus. E eu acho que ficou claro para todos nós que o reino de Deus diz respeito à receptividade das verdades eternas, mas não simplesmente a receptividade, mas a colaboração com o desenvolvimento espiritual, a colaboração com o desenvolvimento da semente, crescimento, germinar, semear, germinar, crescer e produzir frutos. Esses 4 estágios faz parte do processo de santificação do cristão. O reino de Deus, e o que tem que ficar claro na nossa vida, que o reino de Deus não diz respeito a futuro. O reino de Deus começa agora na nossa vida. Diz respeito ao nosso presente. Diz respeito a como nós estamos permitindo que a semente da verdade ela seja semeada no nosso coração. Como que nós temos permitido que o solo do nosso coração seja arado, que ele se torne um solo bom, para que a semente do evangelho ela seja semeada, para que ela germine, para que ela cresça e para que ela produza frutos. E, principalmente, para que ela se diferencie das sementes, dos frutos do joio. E assim possamos fazer parte do celeiro celestial. Esse é o objetivo e é por isso que Jesus, ele falou tantas parábolas. Esse método que Jesus utilizou de ensinar por parábolas, ele tinha como objetivo para que a maioria das pessoas compreendessem, para que a maioria das pessoas aceitassem as verdades eternas e que nós continuemos permitindo que a semente do evangelho seja semeada em nosso coração. E que mais ainda, porque nós vimos por meio dessa parábola que não basta ser semeado, que outras coisas vão ser semeadas. Nós temos que permitir e nós temos que estar dispostos para que o agricultor faça os reparos necessários no solo da nossa vida, a fim de que nos tornemos um solo bom, para que a semente germine, cresça e produza muitos frutos. Que nós meditemos nessa parábola hoje e nos lembremos das 3 lições. O trigo e o joio estarão juntos na igreja até o fim. Jesus ele não viu o joio como uma ameaça. Se alguém se revela como joio, é porque ela era um joio em fase inicial, onde não era permitido, onde não era possível ser diferenciado do trigo. E
por terceira lição, não compete a nós tentar separar o joio do trigo. O nosso papel é permitir que o Espírito Santo ajude, transforme o solo do nosso coração para que nós continuemos crescendo, produzindo fruto e para que esses frutos bons caiam na terra novamente, no solo do coração de outras pessoas, para que germine, cresça e produza frutos até a volta de Jesus. É esse o nosso papel. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Nós vamos orar agora para eu encerrar com o pessoal do Instagram e depois nós vamos continuar aqui com o pessoal na sala para que cada um possa falar o que veio à mente, as lições aprendidas e para que possamos orar juntos. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. Senhor, nós entendemos, ó Pai, por meio desta parábola, que não basta a semente ser semeada, que ela precisa estar no nosso coração, que ela precisa brotar no nosso coração, que ela precisa crescer e produzir frutos. E nós entendemos também, Senhor, que da mesma forma que existem sementes boas que foram semeadas e que germinaram, que cresceram, também existem sementes más, até mesmo na nossa igreja, no seu campo, mas que não compete a nós separar isso, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a compreender o nosso papel. Nos ajude, Senhor, a permitir que a Tua obra continue na nossa vida e não nos ajude a não nos metermos naquilo que não diz respeito a nós, Senhor. Continue a obra que o Senhor começou na nossa vida, Senhor. Nós não somos mais os mesmos antes de conhecermos a Ti. Continue se revelando a nós a cada dia. Continue abençoando cada um dessas pessoas que estão aqui ouvindo, quer seja agora, nesse momento ou depois. Por favor, Senhor, que a semente do Teu Evangelho encontre bom lugar no coração deles também. E se caso o solo da vida de cada um de nós ainda não está preparado, Senhor, nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos para que o Espírito Santo faça o que for preciso para transformar o solo do nosso coração em algo receptivo ao Teu Evangelho. Por favor, Senhor, nos ajude. Nós nos colocamos em Tuas mãos, colocamos o sábado, esse dia que nós temos em Tuas mãos. Nos ajude, ó Pai, a tirarmos tempo nesse dia para lermos a Tua palavra, para continuarmos aprendendo de Ti e continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Me dá um minutinho, vou encerrar aqui. Queridos, foi um prazer estar com vocês mais esse dia. Amanhã nós continuaremos estudando sobre a vida de Jesus. Continue conosco, venha fazer parte desse grupo cujo objetivo é aprender de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia e lembre-se de todas essas verdades que estão sendo plantadas no seu coração. Tchau, tchau. Que Deus abençoe.